Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa palestra de hoje. Quero agradecer a todos que colaboram com a casa, fazendo suas doações para o bazar, para a Sopra Fraterna, também as doações que a gente recebe das cestas básicas que chegam até nós. Comunico que todas as nossas atividades estão sendo feitas de forma virtual, em função do decreto estadual, e hoje a prece inicial, a palestra e a vibração será feita pela nossa colega Daniele, e o tema da palestra de hoje é: o amor nos trouxe de volta. Boa palestra a todos, boa noite. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva na noite de hoje. Vamos então, neste momento, fechar os nossos olhos e pensar em Jesus, para realizarmos a nossa prece inicial, a abertura do trabalho da noite. Que Deus nos abençoe, ampare a todos que estiverem ouvindo esta palestra, todas as pessoas que frequentam a nossa casa espírita, que no momento está em modo online. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine na noite de hoje para o entendimento do tema que será trabalhado. Que assim seja. Então, o assunto que nós vamos refletir na noite de hoje é: o amor nos trouxe de volta. Nós estamos vivendo um momento das nossas vidas onde nós precisamos olhar para dentro de nós. E olhar para dentro de nós é uma tarefa difícil, porque nós entramos em contato com todas as nossas virtudes, mas também entramos em contato com as nossas imperfeições. Por isso que é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa fundamental para que nós possamos, no momento adequado, darmos o passo necessário para a nossa evolução. O importante é não pararmos, é sempre seguir adiante. Mesmo que em alguns momentos da nossa vida os nossos passos sejam pequenos, sejam mais devagar, mas que tenhamos fé, tenhamos coragem para nunca parar. E o amor infinito de Deus, Ele nos trouxe de volta. Então, esse é o objetivo da nossa fala de hoje, que Deus é o amor que nos trouxe de volta à encarnação. Então Deus, Ele nos deu a encarnação em função desse amor infinito que Ele sente por nós, para que nós possamos reconstruir os nossos caminhos. No Livro dos Espíritos, nas questões 132 a 133, nos esclarece que a lei de Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de nós chegarmos à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma prova, e para outros pode ser uma missão. Mas se nós olharmos somente pela sensação que a expiação ou as provas às vezes pode trazer no nosso entendimento, que possamos buscar na nossa mente e no fundo de nossa alma qual a nossa missão de estarmos encarnados aqui no planeta Terra. Qual é o meu compromisso, o compromisso de cada um de vocês, de estarem encarnados aqui no planeta Terra, neste momento que nós estamos vivendo. E nós precisamos ter a confiança que nós fomos criados para a perfeição. Mas para nós chegarmos à perfeição, nós viveremos as tribulações da existência corporal. A encarnação tem também um outro objetivo, de dar ao espírito a condição de cumprir com a sua parte na obra da criação. Por isso então que nós precisamos trabalhar a nossa mente para que nós possamos entrar em contato conosco mesmo e tentar conseguir entender
entender e compreender qual a missão de nós estarmos aqui. Além de nos curarmos, além de crescermos enquanto espírito, qual a minha missão? O que eu estou fazendo aqui? Isso nos auxilia, essa pergunta, se nós fizermos ela intimamente para cada um de nós, ela nos auxilia em ter objetivos para conseguir alcançar o que nós precisamos dentro do caminho da evolução. E seguir o caminho do bem não nos livra das tribulações, mas nos ajuda a chegar mais rápido em nosso objetivo de crescimento espiritual. Cada espírito compõe o seu próprio mapa infinito, compõe o seu destino, as suas experiências. E os acontecimentos de existências anteriores ficam impressos no nosso espírito, e todas as fraquezas, todas as virtudes, todas as forças que esse espírito traz são utilizadas para o crescimento e para o aprendizado. Por isso que nós sempre dizemos que tudo que ocorre em nossas vidas, sendo bom ou não sendo tão bom assim, ou até ruim, são momentos que nós não podemos perder jamais a oportunidade de aprender. Quando a vida nos convida, em sequência, por situações que nos trazem sofrimento, nós precisamos parar um pouquinho e refletir sobre o erro que está sendo cometido, o porquê que a vida está nos convidando, muitas vezes, a repetir a mesma lição. Então é momento de parar, refletir, observar e tentar aprender com aquele erro, para que a gente possa seguir no caminho do aprendizado. E a consciência, ela se forma, ela evolui para desenvolver o nosso eu, dando o significado para a nossa vida. Nós precisamos ter um significado, nós precisamos ter um objetivo na nossa vida. E cada um de nós temos o nosso planejamento encarnatório. Mas nós não percorremos esse caminho sozinho. Esse caminho, essa jornada que nós vamos trilhar, ela necessita da convivência com o outro. E a jornada, ela é compartilhada com os nossos familiares, com os nossos amigos, com colegas, com conhecidos, mas também é compartilhada com pessoas aos quais nós não temos afinidade. E tenhamos a certeza que todas as pessoas que estão em nosso caminho para a vida são pessoas que estão ali para treinar em nós aprendizados, né? Então, quando nós convivemos com pessoas que a gente gosta, com pessoas que a gente ama, então nós temos a oportunidade de trabalhar os exercícios do amor, do afeto, da amizade, do companheirismo, da compreensão. E quando nós convivemos com pessoas que nós não possuímos afinidade, também é aprendizado para a paciência, para a tolerância, para o perdão, para a compreensão. Então tudo é aprendizado. Outra mostra do amor infinito de Deus por nós é que nos colocou para vivermos em família, com o objetivo fundamental, que é para nós aprendermos a amar. E o amor que nós treinamos no âmbito familiar, nós vamos aos poucos aprendendo a manifestar com o outro. Por isso que nós temos como mandamento maior amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E neste momento de pandemia, nós estamos sendo despertados para muitos valores esses que
foram adormecendo ou muitas vezes deixado de lado para vivermos uma vida extremamente voltada para a satisfação da matéria, para as tribulações, para a correria. E como consequência dessas escolhas, a família, ela estava se equivocando em deixar de lado valores que contribuem para o crescimento moral do espírito. E este momento, ele nos convoca a duas preciosidades, que é a vivência em família e o viver o hoje da melhor maneira possível, nos ensinando o valor da vida. Então nós estávamos numa correria que muitas vezes nós não tínhamos tempo para dedicar à célula mais importante, que é a nossa família. Então neste momento nós somos convidados a essa vivência, a aprender a viver com aqueles que possamos ter dificuldade dentro do nosso próprio âmbito familiar, a olhar para o outro com o olhar do amor, né? Estarmos sempre aprendendo a nos colocar no lugar do outro. E neste aprendizado nós vamos compreendendo o quanto é importante mantermos o nosso equilíbrio, esse equilíbrio entre aquilo que é espiritual com aquilo que é material. E nós precisamos buscar sempre o alimento para o nosso corpo, mas jamais nos esquecer da busca e do quanto é fundamental o alimento espiritual. Sabemos que a evolução acontece quando vamos conseguindo desenvolver tanto o conhecimento intelectual como o conhecimento moral. E com isso, a intensidade e a qualidade da vida em família favorece o estreitamento dos laços afetivos. Por isso que nós voltarmos o nosso olhar e fazer uma autoavaliação de como está o sentimento de intensidade e o sentimento e a questão da qualidade de vida do nosso convívio em família, isso é fundamental, principalmente para os momentos que nós estamos vivendo. E nós fomos, no início da fala, eu comentei sobre a importância de nós descobrirmos a nossa missão. E a família, todos nós que constituímos uma família, nós somos convocados nessa missão de viver em família, porque nós somos responsáveis pelos caminhos dos espíritos que ali habitam e que são colocados na nossa vida como os nossos filhos. O convívio em família requer percepção de transferência. O que eu estou transferindo para o outro, né, com as coisas que eu costumo realizar? O que eu estou também projetando? Eu preciso eliminar as projeções. Por que disso? Eu tenho que ver o outro exatamente como ele é, auxiliá-los nas potencialidades que ele possui e também ajudá-lo nas mudanças que ele precisa realizar no crescimento. Então, e a busca também equilibrada dos nossos sentimentos. Nós precisamos cuidar muito do nosso equilíbrio emocional para as nossas relações dentro do nosso lar. Então, nos façamos sempre a pergunta: quais são as transferências de valores? Eu estou projetando algo que aqueles que convivem comigo não têm maturidade ou não possuem determinadas qualidades que eu gostaria que tivesse? Então nós precisamos cuidar com isso, porque quais são as marcas que nós estamos deixando naqueles que dividem o lar conosco? Então nós precisamos aceitar o outro na sua essência,
e amá-lo. Somente assim nós conseguiremos estabelecer um vínculo e auxiliar nas mudanças que são necessárias. Por exemplo, quando nós olhamos os nossos filhos, como eles são, com suas qualidades, com seus defeitos, e trabalhamos o processo educativo daquilo que precisa ser construído, nós crescemos enquanto família. Porque nós precisamos criar pontes com aqueles que nós dividimos o lar. E ao reencarnarmos, nós trazemos gravados os sentimentos que tivemos em relação a cada pessoa que nós reencontraremos aqui no plano Terra. Em nossos arquivos perispirituais constam-se as mágoas, as alegrias, as gratidões, e nisso se estabelecem as relações de afinidades e de dificuldades. Mas nós temos essa encarnação atual, com o amor infinito de Deus como base e os ensinamentos do Evangelho de Jesus como nosso alicerce, para nós escrevermos uma nova história. Para tanto, olhar o mal do outro com compaixão, cultivar o exercício do perdão e o amor fortalece cada indivíduo da família. E fortalecendo com amor e confiança cada indivíduo da família, nós estamos fortalecendo o ambiente familiar. É fundamental para o equilíbrio e a paz em família o diálogo afetivo. É preciso compreender que aquele que está num processo de harmonização, ele tem a condição de, num momento onde ocorreu um conflito, alguma situação, que houve uma briga, aquele que está mais harmonizado busque pela harmonia do ambiente. Porque todos nós, todos os indivíduos que compõem o lar, são responsáveis para manter a harmonia daquele lar. Para isso, nós precisamos ter estabelecidos os valores, os limites, o diálogo. Quando tem os valores estabelecidos dentro do lar e os limites, cada um que convive naquele ambiente sabe até onde pode chegar, sabe o momento de recuar e ter como base sempre o diálogo. Falando assim, parece algo muito fácil de se fazer, mas na vivência, no momento do conflito, são situações que é difícil, mas não é impossível. Nós precisamos ter o entendimento da importância da oração e da intimidade com Deus e com Jesus, para que nesses momentos nós possamos rogar em oração ou em pensamentos para que a paz seja restabelecida naquele momento. Não há necessidade do orgulho, não há necessidade da espera do outro vir pedir desculpas. Há necessidade, sim, de cada um reconhecer o seu papel e buscar o mais rápido possível a harmonia no lar. E quando falamos ao outro com respeito e amor, nós despertamos nele um sentimento recíproco. E isso permite que a comunicação ela abranja um nível mais profundo e conecta corações. Quando nós falamos ao coração dos nossos filhos, nós estamos conectando o coração de pais com os corações de filho. E essas palavras, elas repercutem por muito tempo nas mentes deles, pois isso que eu estou falando pode ser comprovado. Quantos de nós que já na vida adulta lembra-se perfeitamente de momentos de vivências e de aprendizados com seus pais e coloca em prática hoje
com os nossos filhos. Então isso é uma explicação do que é o educar evangelizando. Olhar aquele que divide o lar conosco e compreender que cada integrante da nossa família está num estágio evolutivo diferente, onde cada um possui as suas fragilidades, possui seus defeitos, possui as suas dores de alma, possui os seus impulsos, e muitas vezes esses sentimentos, eles são expressados no comportamento. E naquele momento, quando o emocional está fragilizado, se faz necessário a compaixão ao mal do outro, para que o outro também tenha compaixão com o mal que também existe ainda dentro de nós. E o diálogo, principalmente com os nossos filhos, ele é preciso ter, não só com os filhos, né? O diálogo, ele é sempre muito importante ter a clareza, ter a precisão, para que seja efetivo. Quando nós estamos dialogando, nós precisamos ter a certeza que o outro está compreendendo exatamente aquilo que eu estou solicitando, o que eu estou comunicando. Os pais precisam ser fontes fecundas para semear os corações desses espíritos que Deus nos confiou para o aprendizado do amor, para o aprendizado do perdão, para o aprendizado do que significa a vida, para o valor da vida, para eles conhecerem a importância do que é viver em família. Nós vivemos momentos onde essa tarefa está difícil, mas nós não podemos jamais desistir de plantar, de semear nos corações e nas mentes dos nossos filhos os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de amor, de paz, de luz. É tarefa dos pais iluminar essas consciências que são os nossos filhos, para que eles possam fazer escolhas aos caminhos mais seguros para suas vidas. E a educação no lar, ela jamais será substituída pela educação formal, que é a escola. Hoje, nós precisamos estar atentos a tudo e a todos, para que influências negativas não roubem as mentes dos nossos amados filhos. Sempre quando alguém diminuir as potencialidades, as habilidades, ou até mesmo o caráter ou a personalidade dos nossos filhos, e isso chegar até nós, vamos parar, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e sentir em nosso coração, porque Ele sabe, Deus sabe e conhece o Espírito que Ele nos entregou como Filho. E neste momento, nós pais, calemos a voz para ouvir em nosso coração a voz de Deus. Porque Deus vai falar ao nosso coração e vai apontar o caminho que devemos percorrer para colocar os nossos filhos no caminho do bem. Saibamos, quando Deus emprestou o seu filho, né, porque nós chamamos de nossos filhos, mas na verdade são filhos de Deus, e Ele nos empresta por um momento para que cada mãe, para que cada pai, para que cada responsável, né, tenhamos a autoridade moral para realizar este compromisso, para que isso é fundamental, nós termos esse aprendizado do que é a missão de ser pai e de ser mãe. E o amor, ele nos trouxe de volta. Ele nos trouxe de volta para convivermos. Ele nos trouxe de volta para aprendermos. O amor nos trouxe de volta para perdoarmos, para refazer caminhos e para estabelecer novas relações. E é fundamental nesse processo
nos perdoar. Perdoar daquilo que nós trazemos de reminiscência do nosso passado espiritual. E compreender que esta encarnação é para curar a nossa alma. Então, esta encarnação atual é a encarnação mais importante do nosso espírito, porque é a oportunidade de curar as dores da nossa alma, curar daquilo que nos feriu, de tudo que nós erramos e que trazemos muitas vezes esses erros, tudo que nós fizemos numa outra encarnação, nós trazemos de que forma? Em sensações de culpa, dos erros graves que cometemos em outras vidas. Trazemos sentimentos que afloram como tristezas, raivas, agressividades, muitas vezes até a depressão. Então, nós precisamos prestar atenção àquilo que a gente acalenta, principalmente nos momentos quando nós estamos sós. Qual é o nosso comportamento de pensamento, nosso comportamento espiritual? E nos perdoar e compreender a importância dessa nova encarnação, dessa nova oportunidade que Deus está nos dando para reconstruir. Por isso que o amor nos trouxe de volta. E à medida que nos perdoamos, aprendemos também a perdoar o outro. E quando nos deparamos em situações, exercitamos o nosso olhar para a compaixão e ajudar a direcionar o comportamento daqueles que vivem conosco no lar. Ao invés da crítica excessiva, que nós possamos olhar o erro como fonte de acerto, como fonte de recomeço. E no Evangelho encontramos as bases sólidas para esse aprendizado. No hábito da prece, a fortaleza para viver com fé e esperança. Na coragem, nos momentos que nós estamos frágeis, na caridade, encontraremos a nossa salvação. E na convivência, colocaremos em prática nosso real aprendizado das leis de Deus. E o amor nos trouxe de volta para encontrarmos as relações do passado, para reconstruir novos caminhos no aprendizado do amor. E como guia, nós temos Jesus Cristo, que nos ampara, que nos ilumina, que nos ensina o que é autoridade moral, né? Então, em Jesus, nós temos todos os exemplos para que nós possamos pautar o caminho da nossa vida. Agora, nós iremos para a vibração. E eu peço nesse momento que todos tenham em seus lares uma jarra de água ou um copo d'água para que seja fluidificado e que eleve o seu pensamento a Jesus para que possamos receber o passe, mesmo que sendo à distância. Que a espiritualidade que nos assiste está neste momento, iluminando e amparando a cada um. Então, Jesus, que possamos neste momento sentir a Tua presença em nosso coração, agradecê-lo pela vida que temos, pela força que trazemos em nosso coração. Pedimos também, Jesus, que fortaleça a nossa fé, que traga ao nosso coração a alegria, a saúde, que possa estar ao lado de todos que estão sofrendo com a Covid e com todas as outras doenças. Todos os nossos irmãos em Cristo que neste momento estão retornando ao plano espiritual, aos familiares que estão perdendo os seus entes queridos, que Deus ampare na fé, na resiliência, que Jesus os dê força e que sintamos sempre a luz de Deus em nosso coração, que façamos do nosso lar um templo de amor,
um templo de luz, que possamos compreender a importância de buscarmos sempre o cultivo da oração dentro do lar, para que a harmonia esteja sempre estabelecida. E quando for perdida, que rapidamente possamos, com o auxílio de Deus, de Jesus e da espiritualidade que cuida do lar, que possamos restabelecer a harmonia o mais rápido possível. Que Jesus ilumine todas as famílias, que todos os seres humanos sejam amparados e que possam sentir no seu coração o amor de Deus, o amor de Jesus, que possa compreender o objetivo da vida e jamais desistir dela. Que todos aqueles que se encontram nos presídios, que possam também receber o afago deste momento de oração. E Jesus ampare o nosso planeta Terra, ilumine os nossos governantes e os governantes do mundo inteiro. Que esse momento de transição tenhamos muita fé, muita convicção em Deus e muita paz no nosso coração, para que possamos vibrar em bons sentimentos, em luz, amor e perdão. Que assim seja, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite a todos os ouvintes, que Jesus os ilumine e os ampare. Que assim seja.